8h31, vamos ao cenário internacional um pouco, porque o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, declarou ontem que as relações estreitas com os Estados Unidos chegaram ao fim. E mais, classificou o país vizinho como um parceiro não confiável. Eliseu Caetano chega dos Estados Unidos para trazer essas informações aqui para a gente no Jornal da Manhã. Que coisa, hein, Eliseu? Bom dia para você. Exatamente, Nonato. Declarações fortes e que, sem sombra de dúvidas, elevam a temperatura das tensões entre Estados Unidos e Canadá. Muito bom dia para você, para a Soraya e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos. Nesse momento, 7 horas da manhã, com 31 minutos aqui na costa leste do país. E a temperatura no sul da Flórida está na casa dos 20 graus Celsius. Manhã de sexta-feira só começando por aqui, mas o Washington já tem uma batata quente na mão para resolver por conta dessas declarações dadas pelo premier canadense Mark Carney durante uma coletiva de imprensa que aconteceu ontem na província de Ottawa, no Canadá. Dentre as declarações que ele deu, ele criticou duramente as medidas norte-americanas de elevar as tarifas para 25% sobre veículos fabricados no Canadá. Segundo ele, representa uma violação dos acordos comerciais já em vigor e também prejudica a indústria automotiva canadense, que, segundo ele, depende do formato e fortemente do mercado americano. Ele também chamou a decisão da Casa Branca de unilateral e arbitrária. Carney destacou ainda que essa não é a primeira vez que Donald Trump adota uma postura considerada por ele hostil em relação ao Canadá. Ele antes já havia imposto aí restrições, né? E a gente acompanhou isso aqui no Jornal da Manhã com relação ao alumínio e ao aço canadense, a exportação desses dois itens, gerando protestos e represálias do governo de Ottawa. E por isso ele afirmou que essa nova ação de Donald Trump, menos de um mês depois da primeira, mostra um padrão que ele chamou de imprevisível e que afasta os Estados Unidos da posição de aliado confiável. Exatamente isso. Ele disse que os Estados Unidos não é atualmente mais um parceiro comercial confiável para nenhum país do mundo. Aliás, o primeiro-ministro canadense anunciou que o país pretende intensificar agora as relações comerciais, tanto com a União Europeia quanto com a Ásia, como uma forma de reduzir a dependência do mercado americano. E disse o seguinte: o mundo mudou. Precisamos fortalecer nossos laços com os parceiros, mas parceiros que respeitem os compromissos assumidos e promovam relações comerciais justas. A resposta da Casa Branca veio através de um porta-voz do governo que defendeu as tarifas como uma medida de proteção à indústria automotiva americana. Segundo a administração Trump, essa decisão foi tomada com base em preocupações sobre a perda de emprego nos Estados Unidos e também com relação à crescente dependência de montadoras estrangeiras. Só que essa temperatura subindo, obviamente, chama a atenção da comunidade global e dos especialistas, que estão dizendo o seguinte, viu? Que estão avaliando que esse novo impasse pode levar a um desgaste ainda maior entre os dois países, impactando não apenas no comércio de veículos mas toda a cadeia de fornecimento industrial em toda a América do Norte. Empresários canadenses, aliás, já demonstraram preocupação com possíveis retaliações e impactos econômicos de longo prazo. A expectativa agora é para possíveis negociações entre as chancelarias dos dois países, né? Porque quando os seus mandatários maiores falam, aí entra a chancelaria para tentar resolver. E aí existe uma expectativa de que negociações aconteçam já nas próximas horas, mais tardar no decorrer da próxima semana, envolvendo o Canadá e Estados Unidos, para juntos tentarem chegar aí a um possível novo acordo, assim como o Trump já está querendo fazer com a China, que aliás a gente falou aqui ontem no Jornal da Manhã. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, viu, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, trazendo essas informações. E a gente convida aqui os nossos comentaristas, a Deise Giocari e o Cristiano Vilela, para que eles possam comentar esse tema. O Vilela, começando contigo, surpreende, né, que essa declaração do canadense, porque Estados Unidos e Canadá sempre foram muito próximos. Economia, a questão militar e até a falta de burocracia para que os seus cidadãos circulem entre um país e outro também. E aí o que a gente percebe, o Vilela, é um protecionismo que acaba podendo levar a um isolacionismo dos americanos. E, por outro lado, não dá para o Trump ficar nesse morde-a-sopra o tempo inteiro, não, Vilela? Pois é, Nonato. Muita gente
tinha uma expectativa bastante positiva com relação a Donald Trump, ao novo governo de Donald Trump. Ele teve uma votação bastante expressiva nos Estados Unidos, apoio de diversos segmentos, e havia uma visão de que talvez pudesse vir com novas medidas, reposicionando o jogo político global. No entanto, algumas dessas medidas que foram implementadas nesse período curto de governo, pouco mais de 2 meses de governo, chamaram grande atenção, especialmente essa envolvendo o Canadá, por exemplo, um parceiro de longa data dos Estados Unidos. Essa ideia, esse tipo de argumento de anexar o Canadá, de que o Canadá viraria o 51º estado americano, é algo que realmente é difícil de se defender, e até apoiadores do presidente americano têm essa dificuldade. O fato é que havia uma relação bastante sólida entre os dois países, uma relação complementar. O Canadá, ele é a 9ª economia do mundo, é uma economia robusta, não é um país pequeno, evidentemente que relacionada dos Estados Unidos, mas é uma parceria bastante significativa, uma parceria que dá cada vez mais força a ambas as economias. No entanto, essa medida agora, ela vem a gerar esse afastamento e, além de deixar um ar de incerteza, tanto para americanos como para canadenses, ela, de alguma forma, joga o Canadá nos braços de outros possíveis parceiros comerciais na Europa, na Ásia, faz com que o Canadá necessite buscar novas parcerias e, por outro lado, gere uma incerteza global. Hoje, em relação ao dólar, em relação aos elementos que possam advir do posicionamento norte-americano, gera uma onda de incerteza nas diversas partes do globo por conta justamente desse comportamento errático do atual mandatário americano. A gente tem um movimento aqui que é muito curioso, não é novo na política internacional, mas a gente pode dizer que o que está em jogo aqui é a erosão da interdependência institucionalizada. O que é isso? Quando a potência dominante ela abandona o consenso e ela volta a utilizar a força, aquela potência que era dominada, aliada, no caso aqui o Canadá, ele não recalibra apenas a economia dele, como a gente está vendo, mas ele recalibra a visão de mundo. Ou seja, o Canadá, que sempre foi um parceiro dos Estados Unidos, que sempre orbitou política, economicamente e simbolicamente também em torno do eixo norte-americano, ele passa agora a moldar a diplomacia e a Constituição dele, a integração continental, também num outro eixo de visão de mundo mesmo. Então, quando o Carney afirma que essa era terminou, o Carney, ele sinaliza não apenas a entrada numa nova lógica internacional, mas a de uma autonomia estratégica, que ela acontece mesmo entre democracias liberais já consolidadas. Então, quando o Canadá não vê mais os Estados Unidos, quando o Carney fala que eles não são mais um parceiro confiável, mais um ator volátil e unilateralista, ele busca dar forma para os canadenses pensarem o Estado agora não como alguém que depende estruturalmente de uma superpotência que eles consideram errática, mas como alguém independente. E isso deve mudar todas as relações, e aí, como o Vilela falou, buscar outras relações com outros países. Então, muda economicamente, muda a visão de mundo também.